eu vou fazer aqui uma leitura do currículo do professor, para vocês terem uma ideia do conteúdo e da experiência que o professor Rodolfo Pamplona Filho tem. O professor Rodolfo, ele é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, da Bahia. É professor titular de Direito Civil e Direito Processual do Trabalho da Unifax, né, Universidade de Salvador. É professor associado da graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da UFBA, coordenador do curso de especialização em Direito e Processo do Trabalho da Faculdade Baiana de Direito e do curso de especialização online em Direito e Processo do Trabalho do SERS, curso online, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, master em Estudos em Direitos Sociais para Magistrados de Trabalho de Brasil pela UCLM, Universidade de Castilha-La Mancha, Espanha, especialista em Direito Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tendo exercido sua presidência, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, tendo exercido sua secretaria-geral, atualmente exerce a presidência, membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito Civil, a BDC, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, e do Instituto Brasileiro de Direito Civil, IBD Civil. Portanto, está aí o vasto currículo, né, a vasta experiência que o professor Rodolfo Pamplona tem, e é uma oportunidade muito grande para nós aqui da região norte, especificamente da FIBRA, termos este momento com o professor, compartilhando essa experiência e o conhecimento dele. Professor, é bem diversificado, nós temos alunos até o 10º semestre, e é uma live aberta, né, está sendo gravado, posteriormente será colocado no nosso Instagram, e o senhor fique bem à vontade. Encerrada a sua palestra, os que quiserem formular pergunta, podem fazer pelo chat. O professor Eduardo, que nos acompanha, eu quero agradecer aqui também o professor Eduardo, a professora Janaína, do nosso núcleo do NEAD. Agradecer também a reitoria do Centro Universitário, na pessoa do professor Vicente Noronha. Agradecer a nossa pró-reitora acadêmica, a professora Irene Seabra, também pelo apoio, pela oportunidade que tem nos dado. E, sobretudo, neste momento, o professor Rodolfo Pamplona, por estar aqui nos agraciando neste momento. Professor, a palavra é sua, fique à vontade. Boa noite a todos e todas. É um prazer, uma honra, um privilégio participar deste evento, dessa live, dessa forma de comunicação virtual que a pandemia fez com que nós otimizássemos essas formas todas, registrando desejar que, quando a pandemia passar, quero ter a oportunidade. Eu estou numa fase, talvez, participativa e, por isso, eu não sei quando a gente vai poder voltar a viajar de novo, poder ter aglomerações de novo, visto o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, né? Parece que ter os convidados parece suficiente, né? As pessoas nesse período de pandemia, desse período de uma doença, e que a gente precisa realmente se cuidar, mas dizer que entendo, o único direito verdadeiramente inalienável é o direito à esperança. Eu tenho esperança de que novos tempos virão, um novo normal está sendo construído, mas espero que nesse novo normal a possibilidade da gente poder interagir presencialmente, e aí eu faço questão de conhecer cada um e cada uma pessoalmente assim que for possível. Fica aí o meu registro, e dizendo também para todos os alunos e alunas que podem me procurar nas redes sociais. Sou eu mesmo que utilizo. Não estão ouvindo, não? Tem aluno que não está ouvindo? Está claro, não está conseguindo entrar. Então, está lá no chat. Gomes.
Professor, está dando umas falhas de áudio. Já bem. Alô? Eu que não estou ouvindo o senhor. Vocês estão me Tá, não, ouvindo ou não? ok, tá. Ok, professor. Tá bom O agora. senhor está dando uma Ok. microfonia? Normalmente essa microfonia dá quando a gente tem dois canais abertos, o celular e o notebook, então tem que baixar o volume do um, para senão vai dar essa confusão. Não sei se é isso, né? Ou desative o som de um deles, né? Vocês estão me ouvindo? Só para ter certeza? Sim, normalmente. Beleza, ótimo. Ótimo chat. E agora melhorou. Ótimo, beleza. Escrevam aí no chat, interajam. Para mim isso é muito importante. Estou na magistratura e no magistério há 25 anos e é preciso cada vez mais termos essas oportunidades e buscar as formas de comunicação. Ótimo que vocês possam interagir aí também no chat e vamos interagir também em redes sociais. Para mim vai ser importantíssimo que vocês me acompanhem também no Instagram. Sou eu mesmo que atuo lá, não é assessoria. Se mandar mensagem em box, sou eu mesmo que vou responder. Então me procure lá no meu Instagram, R Pamplona Filho. Na verdade, eu estou em tudo quanto é rede social, Twitter, Gazag, Claxon. Só não estou no Tinder, mas aí por motivos óbvios. E aí, nesse ponto, eu quero dizer satisfação de poder conversar com vocês. Também quero que me sigam lá nos meus canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papendo com Pamplona, com uma quantidade enorme de material. São canais que não são monetizados, são canais que eu acredito na missão do magistério de poder disponibilizar para vocês a maior quantidade possível de informações. Então, confiram lá também. Para mim vai ser muito bom, uma satisfação enorme poder estar com vocês e aí a gente possa, quem sabe, algum dia se encontrar presencialmente, mas enquanto isso a gente vai interagindo virtualmente. Podem me procurar lá, vai ser um prazer. Eu faço lá minhas dicas de direito do trabalho, direito civil, processual, né, de gastronomia, do boxe. Então, acho que a gente vai ter de música, de poesia, vai ter espaço suficiente para poder interagir em várias vertentes do pensamento e da vida. E aí, o que é que eu vou conversar com vocês nesse momento? Bater um papo especificamente sobre o tema que é um tema muito caro nesse período da pandemia, que é a ideia da teoria da imprevisão e os negócios jurídicos. E a gente vai fazer a teoria da imprevisão e os contratos como negócios jurídicos. Podemos buscar várias questões que estão aí relacionadas. E aí, o que é que eu quero trabalhar com os senhores? É preciso fazer uma revisão geral dos princípios contratuais, né, para compreender como é que surge a teoria da imprevisão no pensamento jurídico contemporâneo, verificar os efeitos disso também nesse período de pandemia, em especial nessa discussão de revisão, de mensalidades escolares, de aluguel, de tudo quanto é isso, e ver como é que isso fica na prática, para entender o que está sendo feito, para entender o que estamos vendo, para entender quais são os efeitos sobre essa matéria. E aí a gente vai ter uma visão geral, abro a possibilidade também de perguntas. Quem eventualmente não conseguir fazer a pergunta dentro do tempo aqui do nosso contato, lá pelo chat, pode fazer também lá pelo Instagram, será um prazer interagir. Registro isso mais uma vez e não vou ficar repetindo isso para não ficar chato. Então vamos lá compreender especificamente a da teoria. Para entender a teoria da imprevisão, nós precisamos entender quais são os princípios contratuais fundamentais, né, de origem romana. Sem sombra de dúvida, o princípio mais importante da liberdade contratual, que é a base do sistema dos contratos, da ideia de obrigar e de contratar propriamente dito, o quem contratar tem coisas relacionadas em função da sunt
contado nesse ponto, faz lei entre as partes, ou seja, que é de força obrigatória. Perceba que essa ideia, esse princípio da teoria geral contratual, ele, na verdade, princípios em dogmas, e isso realmente é algo que depõe contra a própria construção jurídica. Os princípios são valores que são elevados a regras jurídicas, a normas jurídicas, mas que, na verdade, têm que ser sempre ponderados para verificar as circunstâncias. O fato é, nessa segurança estabelece o próprio respaldava um sistema jurídico entendendo que é da como a regra de aplicação cogente e sem flexibilidade. Professor, desculpe me interromper. Mas eu acho que está com um problema, acho que é de conexão sua. Talvez eu vejo que o senhor deve estar no celular. Sim, é problema de conexão. Na rede do celular, não no Wi-Fi, alguma coisa nesse sentido. O áudio está picotando. Tá. Momento. Tirei isso aqui. E agora melhorou? Agora melhorou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Melhorou. me ouvindo? Melhorou, professor. Melhorou? Tem ouvido? Tem certeza? Posso... Aqui o público basicamente são estudantes, né? Do começo ao final do curso, né? Posso brincar um pouquinho? Para testar o som? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Então eu vou testar. Agora tranquilo. Vamos lá. Agora ficou bom. Estão me ouvindo bem? Vamos ver. Vê se você consegue ouvir a nota completa. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived all I've lived. Agora ele caiu. Caiu, professor. Agora ele caiu. Olá, eu voltei. Ah, tá. Muito Eu voltei, excelente aí, ó. Eu acho que alguém A não música gostou aí, da minha muito boa. voz e me botaram para fora. Será que ninguém quis apertar Não. o botão do The Uma Voice voz- e virar a cadeira para mim? Eu acho que houve aí. Acho que ninguém virou Uma a voz cadeira dessa, para mim o e me senhor ganha jogaram o The pra Voice fora. tranquilamente. Eu ganharia o The Voice, bem. Agora vocês estão ouvindo bem? Ó, então, Agora sim, professor. não me derrubem. Não me derrubem, senão eu canto outra coisa. Sim, professor. Eu mudo o estilo. Eu comecei com Frank Sinatra, daqui a pouco eu vou para Elvis, depois eu vou para Led Zeppelin, e aí daqui a pouco a gente vai alguma coisa do Pará. Vocês me chamam que eu toco. Olha lá. Vambora? Posso seguir? Por favor. É que eu falo um monte de besteira para testar a conexão. Tá todo mundo bem aí? You want to run, one, two, for the show. Three, get ready and go, don't you? Essa Mama Blues, vocês estão me ouvindo, né? Ok. Posso falar? Pronto. Vocês estão Ok. fazendo kkk é porque estão me ouvindo. Ok, vamos lá. Eu vou cantar daqui a pouco. Quer que eu bote um falsete logo para ensurdecer o pessoal logo assim? Assim pra mim vai o sol. Estão ouvindo bem assim? Só para ver. Testei o agudo, testei o grave. Estão ouvindo? Posso ir? Vamos de... Vai de Frank Sim, Sinatra, professor. 75 aqui. Sim. A sessão vocal dá para brincar bastante. Vamos embora? Estão ouvindo bem? Se não, eu solto aqui outro agudo ou grave, que você prefira. Ok. Só presta conexão com Agora, professor, tá ok. Por favor. Posso ir mesmo? Tem certeza? Ficou bacana o áudio agora? Muito bem. Agora parece que eu posso dar continuidade, né? Então, vamos lá.
Bem, amigos, voltamos aqui à Vaca Fria. Então, o que é que a gente precisa compreender sobre o tema? As pessoas, espero que tenham entendido ou ouvido a parte anterior, em que eu fiz a crítica à distorção sobre o Pacta Sunt Servanda, sobre o princípio da obrigatoriedade, que é para ser um princípio e não um dogma incontestável. E, na verdade, ele não era, na origem, dogma incontestável. Nunca o foi. O que há é a distorção de um pensamento. Só que, no início do século XX, com o fim da Primeira Guerra Mundial, em que nós vimos uma profunda crise econômica que inviabilizava o cumprimento de avanças celebradas no pré-guerra ou durante a guerra, no pós-guerra, né? Resgatou-se uma doutrina que é secular, que é, na verdade, do próprio direito romano, que é a ideia da teoria da imprevisão, que se materializou no direito francês de 1919, né? A Primeira Guerra termina em 1918, através da famosa Lei Fayot. A Lei Fayot, especificamente, buscava resgatar um conceito que era do direito romano, especificamente a ideia de que todo contrato teria incluso uma cláusula implícita, né, que estaria sendo a base para a compreensão e aplicação do próprio Pacta Sunt Servanda. E que cláusula é essa? É a cláusula rebus sic stantibus. O que é a ideia da cláusula rebus sic stantibus? É a compreensão de que todo contrato tem uma equação econômica, uma equivalência material, que é a base na qual ele se sustenta. E dentro dessa equivalência material, absorvidos naturalmente os riscos naturais de toda a relação contratual, as partes têm de cumprir os contratos. Então, a ideia é que era a questão específica do Pacta Sunt Servanda, rebus sic stantibus. O contrato deve ser cumprido como se contém, enquanto as cláusulas, enquanto as condições continuam as mesmas. Ou seja, se há algum motivo que gera uma modificação do conteúdo ou das condições materiais para o cumprimento do contrato, e não é o risco natural da atividade econômica, não. Essa, cada um assuma o seu quando fez o contrato. Aquela frase, quem pariu Mateus que balance. Por quê? Porque você assume a relação contratual mesmo na sua penúria, mesmo na sua falência, mesmo na sua recuperação judicial. Aqui não, nós estamos imaginando uma mudança substancial das condições fáticas em que foi estabelecida a avença, autorizando a cessação da exigibilidade do contrato. Ou seja, a possibilidade de se extinguir um contrato. Por quê? Porque as coisas se modificaram de forma substancial. Isto é a doutrina na origem do Pacta Sunt Servanda. Só que não se pode fechar os olhos para também princípios e regras próprias dos negócios jurídicos, que obviamente todo contrato é um negócio jurídico, e um deles é o princípio da conservação do negócio jurídico. A ideia de que nós devemos buscar efetivar o negócio jurídico da maneira mais presente possível. Então, não se deve desprezar a questão da realização do negócio jurídico e a intenção das partes. Isso aqui é algo que às vezes pode parecer meio estranho para alguns, mas, na verdade, é a base do sistema jurídico e econômico mundial e também brasileiro. Mas perceba, o nosso primeiro Código Civil é de 1916. Era um código que estava baseado todo no nominalismo e todo no Pacta Sunt Servanda. Nesse ponto, perceba que a Lei Fayot, da França, é de 1919. Não havia como pensar
integração disso no Brasil no começo do século XX. Então, nós tínhamos, e quem é um coroa como eu, né, estudou na graduação com base no Código Civil de 16, que tinha a regra do nominalismo. Você procure no Código Civil todo, de 16, menções à correção monetária, a dano moral, a reparações de natureza extrapatrimonial, você não vai achar uma palavra. Perceba que a própria noção da correção monetária foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro inicialmente por força da jurisprudência, com base na ideia da teoria da imprevisão. Por quê? Porque o cumprimento de determinados contratos pelo seu valor nominal, anos depois de celebrados, geravam uma situação de profunda injustiça. Aquela frase, sum ius, sum iuria, aplicar só o direito vai gerar uma profunda injustiça. Então, isso é algo que é importante para compreender a matéria. Mas o fato é que a teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, era, no Brasil, construção doutrinária, porque o direito positivado não dizia uma única palavra sobre isso. E aí o que aconteceu? O Código Civil de 2002, ele abarcou a teoria da imprevisão. Tá achando o áudio baixíssimo? Vocês não estavam me ouvindo agora há pouco? Parei aqui porque alguém botou a mensagem. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Vou prosseguir. Tá ótimo para ir. Então, se o áudio tá bom, veja aí. Pode ser no seu notebook, celular, laptop, o que for. Parece que a Maria está me ouvindo normal, entende? Ou será que era uma pessoa querendo que eu cantasse de novo? Olha só, quem sabe, pode ser um lance. Vamos lá. Mas voltando aqui à vaca fria, né? A gente precisa entender que o Código Civil de 2002, ele reconheceu a teoria da imprevisão. Mas quem for mais hábil aí, procura aí Código Civil de 2002, teoria da imprevisão, ou cláusula rebus sic stantibus, não vai achar uma única palavra. Por quê? Porque a teoria foi abarcada, mas com um outro nome. Que nome? Perceba a concepção originária da Lei Fayot, a ideia da extinção da relação contratual. E aí ela foi abarcada com o tema de resolução por onerosidade excessiva, ou seja, uma forma de extinção da relação contratual, né? Por quê? Porque houve uma modificação superveniente das condições materiais, gerando uma quebra, um descompasso da equação econômica do contrato e que não faria mais sentido termos uma continuidade da relação contratual, da exigibilidade da relação contratual posteriormente a essa modificação. E aí o que é que nós temos de fato nessas circunstâncias? Temos a ideia de que uma modificação excepcional que gere uma profunda desproporcionalidade das prestações, né, numa relação contratual, pode ser invocada para gerar a sua extinção, mas com base no mencionado princípio da conservação do negócio jurídico, a parte que é beneficiada dessa desproporção pode propor uma modificação da relação contratual e estabelecer ali uma nova, e aí a gente vai estudar obrigações, uma nova ação. Tem um áudio ligado aí que está, ok, obrigado, né? Uma nova relação obrigacional para extinguir as anteriores. Note que o Código não admite, a priori, revisão do contrato simplesmente por causa dessa equação. A proposta é de extinção, mas facultando uma renegociação. Há possibilidade de revisão nos contratos em que são unilaterais, ou seja, que somente tem prestação de uma parte e isso se torna desproporcional. Aí o juiz poderia fazer o controle. Mas perceba, essa é uma base importante.
Antes, porém, do Código Civil de 2002, nós tivemos um dos diplomas mais avançados da tutela das nossas relações como cidadão, que é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe como um dos direitos do consumidor a ideia da revisão contratual, justamente por causa da vulnerabilidade da condição do consumidor, e disse, opa, é direito do consumidor uma revisão em função dessas circunstâncias que sejam modificadas. Só que é preciso entender bem essa matéria. E quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Muitas vezes, no campo das relações consumeristas, os indivíduos querem fazer modificação da relação contratual dias ou semanas do momento que celebrou, na verdade, havendo quase um abuso do consumidor nesse ponto. E isso é algo que tem sido construído como tese acadêmica. Mas, por outro lado, é preciso, sim, proteger o consumidor como vulnerável da relação e, neste ponto, verificar se efetivamente ocorreu uma modificação substancial das condições para pensar nessa alteração. E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, como isso tudo pode ser invocado neste momento de pandemia? Porque nós estamos efetivamente em um período absolutamente inédito da história do país e do mundo, né? Estamos, se alguém, em dezembro, as previsões para o ano seguinte aparecesse com uma profecia apocalíptica de que permaneceríamos mais de 100, mais de 150 dias em isolamento presencial, nós íamos dizer, surtou, pirou, qual é? Esse cara não faz sentido, sai daqui. Mas o impossível, o improvável se tornou realidade. Estamos vivendo algo absolutamente inédito na nossa história. E vivendo uma situação que faz com que eu, em vez de tendo o imenso prazer, de estar aí com vocês, aproveitando as belezas do Pará, tenha que me adaptar para me comunicar com vocês pela via virtual, pela via telepresencial. E não somente eu, estamos sim, já é um bordão, construindo um novo conceito de normalidade, construindo um novo normal, que não sabemos como será, mas que, sem sombra de dúvida, precisamos invocar Lulu Santos e Nelson Mota para dizer que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A pandemia vai passar em algum momento, não sei quando, em algum momento ela vai passar, mas nós estamos nos adaptando a conviver com ela enquanto ela não passa. E nesse convívio com ela, estamos pensando que há relações jurídicas obrigacionais, há contratos de trato sucessivo que continuam sendo exigidos. E aí, como é que a gente aplicaria nessas circunstâncias, nesse período da pandemia? Perceba, nós temos visto, às vezes, ações civis públicas, o Ministério Público ajuizando ação contra locadores, contra instituições de ensino, contra outras empresas, dizendo, olha, você teve aí uma quebra da equação econômica, você não está entregando a prestação como foi pactuado, o consumidor é vulnerável, tal, e eu quero uma redução de 10%, 20%, 30%. Eu entendo a posição do Ministério Público, entendo essa postura de defesa da sociedade, não a desprezo, mas parece-nos que ela não é a melhor forma, pelo menos não dessa ter sido feita. Mas então no de consumidor não tem jeito? Não, o consumidor tem direito. Mas nós temos que, na verdade, empoderar o cidadão, empoderar o consumidor, através dos seus advogados, para poder, sim, discutir em cada situação, ou de forma coletiva, mas analisando as peculiaridades do caso concreto, para, sim, aí, nesse caso, analisarmos, opa, nessa pandemia, o senhor fulano de tal, porque perceba,
eu sou juiz do trabalho, sou professor de uma universidade pública também. Minha universidade privada, ela suspendeu os contratos, né, com base na MP 93B, convertida na 14020. Mas eu continuo com meus provimentos de juiz, os subsídios, né, de juiz e de professor. Talvez eu não precise tanto de uma readequação quanto o colega que só vive do seu contrato na iniciativa privada, que teve uma redução salarial ou uma suspensão no contrato de trabalho, ou pior, foi despedido. Perceba que, mas espera aí, mesmo assim você não teve a sua prestação ofertada da mesma forma, mas verificar uma redução linear de 10, 20, 30, que seja, pode, para mim, ser um excelente benefício. Mas para quem perdeu o emprego, ou para quem está com o contrato suspenso, ela não adianta nada. Então, essa solução preta por ter, talvez não seja a melhor, mas sim uma análise efetiva, e sim, a teoria da previsão é o meio adequado, não para ser uma palavra mágica, como se tivéssemos defesa da arte das trevas em Hogwarts e disséssemos Cruciatus, Specto Patronum ou qualquer outra palavra mágica. Não! Nós precisamos efetivamente ter mecanismos de negociação, de mediação, de conciliação para poder resolver. E aí só, e somente só, depois de vencida essa campo de negociação, é que se vai pensar numa atuação do Poder Judiciário para pensar em redução. Não, a lógica é pensar em extinção. Não, então vamos pensar em revisão com base no CDC. Só que aí qual vai ser o parâmetro? Porque eu lhe digo com absoluta liberdade. Eu sou juiz há 25 anos. Não há parâmetro objetivo. É chute. O colega ali deu 30%, então eu vou dar 30%. E aí nós vamos ter uma solução que pode dar uma resposta para a sociedade, mas não realiza, no caso concreto, as suas necessidades. Então, a gente deve buscar, nesse ponto, a construção de canais de comunicação para que se possa realmente resolver isso, né, verificando a situação de cada um dos envolvidos. Só para dar um exemplo, tivemos aqui na Bahia, aqui em Salvador, 3 casos que me parecem emblemáticos. A primeira, fizeram uma ação, o Ministério Público ajuizou uma ação com um determinado colégio confessional, ou seja, de ordem religiosa, e conseguiu uma redução dos salários, das mensalidades em 30%. Parabéns, ótimo, não sei o quê. Só que o colégio faz um trabalho assistencial, né? E aí, que é mais necessário ainda nesse período da pandemia, disse, olha, infelizmente eu vou suspender, porque eu não estou tendo essa receita suficiente para fazer isso. E aí os próprios pais, aqueles que pensaram pediram, fizeram beneficiários, alguns na Associação de Pais e Mestres, nós vamos tentar negociar para manter isso, porque nós acreditamos nisso. Então, passou-se um campo de negociação para tentar se resolver via inovação. Segundo, conseguiu lá uma redução de 30%, o colégio disse, eu não tenho como cumprir isso, porque nós estamos com inadimplência alta, e aí, nesse ponto, não tenho como, vou fechar as portas. E aí, fechou. E no terceiro, ele fez o quê? Ele não esperou o Ministério Público. Havia uma associação de pais e mestres com atuação, houve olha só, coisa interessante, está no CDC desde 94, e as partes não costumam fazer, fizeram uma convenção coletiva de consumo. Né? E nesse ponto, na verdade, teoricamente, usando a linguagem de trabalho, seria um acordo coletivo de consumo, e aí se estabeleceu parâmetros específicos para uma redução, verificando o que o colégio teve de redução e de aumento também para custear a banda, para verificar a soma das transmissões de aula da via telepresencial, né? Porque outrora era tudo presencial. Então, não há uma resposta certa. Não há um parâmetro objetivo. Quem quer pegar parâmetro objetivo é porque não quer ter tempo para pensar e para negociar. Porque é muito fácil. Faz uma redução geral e vamos ver o que vai acontecer com os empregados, com fornecedores e com tudo mais. A forma responsável e madura é na efetiva negociação. Espero que vocês tenham me ouvido e aí eu abro aqui para
perguntas e aí a gente pode conversar mais essa noite sobre o que vocês quiserem. Envie as perguntas pelo chat ou a gente pode conversar sobre qualquer outro assunto. Tentei ser objetivo porque eu fiquei preocupado aí também com essa questão da conexão, sem ter certeza absoluta se estavam me ouvindo. Professor, a palavra é sua. Vocês estão me ouvindo? Alô? Alô? Depois daquela palhinha sua, Sim, professor. o áudio normalizou, estabilizou e conseguimos escutar toda a sua palavra. Que bom, fico feliz. Quando eu comecei a cantar, me jogaram para fora da sala, eu digo, ih, rapaz, foi a censura. Mas diga aí, professor, o senhor manda. A gente já tem uma pergunta aqui da Nancy. Então, logo, joga aí que eu respondo. Estou numa fase de Cine Magal, me chama que eu vou. Vai lá. Ela gostaria de saber se a teoria da imprevisão funciona como regra da justiça para manter o equilíbrio nos contratos. Sim, a teoria da imprevisão é, pensando em justiça em abstrato, não em poder judiciário, é a base justamente para reequilibrar a equação econômica do contrato. A sua afirmação é válida e nesse ponto é justamente ela. Mas a gente precisa entender que a lógica dela é de uma exortação à negociação e não necessariamente pensar numa determinação unilateral pelo Poder Judiciário, se fazendo substituir a vontade das partes, gerando algum tipo de prejuízo no caso concreto. Porque não tenho a menor dúvida, amigo, que nessas decisões que estão sendo colocadas de forma unilateral, tudo em sede liminar, ou seja, mérito que é bom, ninguém julga, né? Deixa para ver no pós-pandemia a rebarba, expressão baiana, para dizer as consequências desta conduta vão ser no próximo aumento de mensalidades. O pessoal está perguntando como será registrada a pontuação. Não sei. É a curiosidade de todos, né? Daqui a pouquinho eu vou o link aqui do formulário para a gente aferir a frequência de todos, tá? Eu aviso. O pessoal vai querer banda Calypso. Já estou jogando meus cabelos para um lado e para o outro para eu virar o Joelma, mas não tenho cabelo suficiente para dar uma de Joelma. Vou pegar uma guitarra para dar uma de Chimbinha e fazer aqui o que for necessário. Mas acho que não agradarei tanto, né, quanto eu posso arranjar uma peruca para poder fazer. Acho que está vindo uma pergunta aí de... Uma pergunta aqui na hora, da Pamela Souza. Professor, como é que fica a visão com relação ao serviço público? Excelente. Essa é uma questão importantíssima. E por quê? Porque aí, nessa linha, nós temos que imaginar que as tarifas públicas, nós vamos ter que analisar o que é que está sendo objeto de um prejuízo nessa pactuação, porque você continua recebendo água, luz, né, nesse sentido, e não houve modificação substancial. Agora, tarifas públicas, nós vamos ter que analisar, aí sim não há campo muito de negociação. Aí é só pelo Poder Judiciário em sede de ação civil pública. Por quê? Porque aí nós não temos uma relação contratual de substituição, mas sim uma atuação pelo Estado. E aí perceba que o Estado ainda tem características ainda mais interessantes. Por quê? Porque você não pode alegar exceção de contrato não cumprido em relação ao Estado. Então, há várias questões relacionadas que estão lá na lei das licitações. Então, sem sombra de dúvida, o caminho é um pouco diferenciado e mais tortuoso. Não tem a menor sombra pálida de dúvida nesse sentido. Boa pergunta. Professor, eu tenho uma pergunta, então. Diga aí. Já que a gente já está passando aqui pelo direito e música, eu estou dando uma fuçada aqui no seu perfil no Spotify e vi que o senhor tem uma playlist aqui, Direito e Música, Live Lab, Pamplona e Didier. Eu fiz uma live com o Fred Didier, que eu sou presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e o Fred foi meu vice-presidente no meu primeiro mandato, e é um amigo querido. O Fred foi meu calouro, né? Eu não sei se vocês estudam pelo livro dele em processo civil, é um talento. E a gente estava conversando, fazendo memórias, né, nesse ponto, fazendo uma live leve, né, falando especificamente sobre as interfaces do direito e da música. Aí a gente falou de tanta música que eu fiz uma playlist lá no Spotify, né, para ilustrar nosso papo. Por quê?
Porque eu, no meu pós-doutorado, eu trabalhei especificamente essas interfaces de direito e música. Quero convidar a cada um de vocês, né, para ver lá no meu canal no YouTube a minha palestra cantada. Eu adoraria fazer a palestra cantada aí no Pará. Nunca fiz no Pará. Já fiz em Manaus e não fiz. Já fiz no Amazonas e não fiz no Pará. Preciso fazer, que é uma palestra que eu falo sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. É uma mistura de palestra jurídica, show musical, stand-up comedy e sarau. Ou seja, eu fico recitando poesia e trabalhando. Então, só para dar um spoiler, né? Eu vou falar de todo o sistema normativo brasileiro que reprimia a mulher, né? Aí eu vou trabalhar. E isso é interessantíssimo, porque o Código Civil 16 não foi pensado para as mulheres. A frase não é minha, da professora Judite Martins Costa. O Código Civil brasileiro de 16 só pensava em 5 personagens. E é lugar de fala de homem mesmo, de 5 homens. Pai de família, proprietário, possuidor, contratante, testador. Se você não se enquadrasse num desses 5 perfis, que queime no mármore do inferno. Era isso mesmo. As mulheres poderiam passar a vida toda e não adquirir capacidade plena se cometesse o despautério tão comum nessa época de casar antes dos 21, porque ela saía do jugo do pai para o jugo do marido. E isso só acabou com o Estatuto da Mulher Casada, em 62. Quando a gente dá aula de capacidade, eu explico todas essas coisas. Aí o que eu faço? Eu explico todo o sistema normativo que reprimia a sexualidade feminina, reprimia a manifestação feminina. E aí eu falo Código Civil 16, eu falo ordenações filipinas, manuelinas, afocinas, Código Civil 16, aí eu começo a mudar, jogando o Estatuto da Mulher Casada de 62, a Constituição de 88, né, a Lei Maria da Penha, trabalho isso tudo, e aí para falar da mulher reprimida, eu canto Mulheres de Atenas de Chico, eu canto Amélia de Mário Lago e Emília de Wilson Batista. E aí vai seguindo cada tema. Vou falar sobre casamento, canto Casamento Pequenos Burgueses, vou falar sobre desquite, antes de falar de divórcio, falo Trocando Miúdos de Chico, Eu Não Sou Cachorro Não, essas coisas. É bem interessante. Vejam aí, tem umas 3 ou 4 palestras integrais e tem uns trechinhos, né? Quem sabe eu vou fazer na Fibra algum dia de vocês. Aí depende de vocês, depende do pós-pandemia, depende de... Porque não sou eu, não. É uma estrutura. Sou eu e a banda. Eu vou com a banda e aí apresenta a palestra e já que vai estar com a banda mesmo, depois a gente pode emendar aí um show e já faz uma festa a noite toda. Professor, a casa está à sua disposição. É só marcar que nós teremos o maior prazer em recebê-lo aqui e toda a sua banda. Facinho. Tô que nem Magal. Me chama que eu vou na hora mesmo. É só acertar. Saindo a vacina, tá convidadíssimo já. Beleza. Na hora que puder, tá certo. É só mandar que eu olho. Eu tô tranquilo. Para mim vai ser um prazer, sabe? Eu tô nessa nova fase da minha vida, então eu tô construindo novos espaços. Então, professor, aí eu estou vendo aqui na playlist do Spotify, imagino então que o senhor deva fazer alguns comentários, né, com relação às letras das músicas, né? Sim, sem problema. Xuxa, Brincar de Índio, Asa Branca... Aí ali foi num momento histórico. Eu nasci em 72 e o Fred nasceu, o Fred é 3 anos, 75. E aí a gente tentando lembrar as músicas da infância, as nossas referências nordestinas, as infâncias pop mesmo. Então, a gente começou a construir a live. A live está disponível, viu, no meu canal do YouTube. Vocês podem ver. E aí a gente faz as referências. Mas, só para entender, por exemplo, uma coisa que é sensacional para falar de direito, né, é compreender a chamada música cafona do Brasil, música brega. Pô, a música brega é sensacional, né? Você imagine, né, você falar sobre planejamento familiar numa aula de direito de família, né? E aí você bota, pare de tomar a pílula. É sensacional, né? Você vai falar de síndrome de alienação parental, aí você o telefone chora, de Márcio José. Você vai falar de poliamor, poliafetividade, poliamorismo, você bota Eu Tenho Dois Amores, né? De Fernando Mendes, que é bem legal, né? O que é engraçado é que o Fernando Mendes é um
músico sensacional, só que a voz dele é curtinha, né? Aí ele canta assim, eu tenho 2 amores, que nada... Eu tenho um vozeirão, né? Então, não sei quem tem minha idade aí, se é alguém, mas imagine assim, Sidney Magal cantando no trio Los Angeles, sou eu, né? Eu tenho 2 amores, que nada, sou igual. É divertido. Eu prometo que eu vou fazer aí. Só depende de vocês. E aí, povo, quer fazer... Professor, parece que fizeram umas perguntas aí no chat. Dá uma checada e eu respondo. Senão eu já libero o povo, aí você não tem que liberar essa presença aí, que o pessoal tá querendo saber quando é que eu boto a lista de presença. Vamos lá. Vamos lá. O do Gabriel, professor. Com base na teoria da imprevisão, se tivéssemos outro fechamento de comércio, ficariam as implicações das contribuições, sendo que tivemos aumento salarial de servidores públicos, auxílio emergencial e flexibilização dos contratos de trabalho. Quais seriam os mecanismos do Estado? Faz o quê? Quais seriam os mecanismos do Estado? Vai ser o quê do Estado? Não ouvi a palavra. Os mecanismos, professor. Não, perceba. Olha, aí a gente tem que... Jack Stripador, por partes. Vou explicar esse negócio direito. Olha, a ideia da teoria da imprevisão é uma base doutrinária com respaldo na previsão normativa da resolução por onerosidade excessiva e que você tem respaldo também nas relações de consumo para aplicar independentemente da pandemia. Já era instituto próprio sobre isso. Em relação às reduções de jornada de trabalho com redução de salário ou suspensão contratual, trata-se de uma matéria que veio através de uma medida provisória, anote aí, a MP 936, que foi convertida na Lei 14.020. E perceba, o Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da ADI 6363, reconheceu a possibilidade de haver uma redução salarial pela via individual, autorizada na norma, para que, nessas circunstâncias, algo que deve ser interpretado como chamado direito de trabalho ou um direito de emergência, um direito de exceção para esse período. Cabe a nós, como fiscais, né, da cidadania, fazer com que as interpretações sejam absolutamente restritivas para esse período. A mesma forma, sob o RJET, o Regime Jurídico Emergencial de Direito Privado, que é a Lei 14.010, e que também é aplicável só e somente só para esse período de pandemia. Novos problemas exigirão novas normatizações. O que eu posso dizer também é que a pandemia tem ensinado ou mostrado caminhos que devem permanecer no pós-pandemia. Eu não tenho a menor dúvida que essas formas de comunicação virtual, né, essas lives, esses seminários, essas formas de manifestação vão continuar, né? Vão ser formas que permitiram uma otimização com diminuição de custos, né? Mas é claro que aí vai ser uma noção de demanda e de oferta, né? A própria noção, como eu digo, eu sou juiz há 25 anos, eu tenho feito audiências telepresenciais, inclusive de instrução. Ora, quero inclusive convidar aí os alunos e alunas, aproveita que estamos nesse período da pandemia, quiser assistir a audiência comigo, assiste. Manda lá uma mensagem inbox no Instagram, eu mando o link. Eu estou nesse momento de férias no tribunal, mas estou voltando daqui em outubro já, e aí eu já mando para vocês se for assistir a audiência comigo. Enquanto isso, assiste com minha substituta. É algo que pode ser feito, né? E é algo que pode continuar no pós-pandemia, ainda que haja muita resistência pelas discussões sobre boa-fé, sobre comunicabilidade de testemunhas. Então, há muitos aprendizados que vão permanecer no pós-pandemia, né? Por quê? Porque não tem uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo. É justamente daquela noção da poesia. O caminho não existe, o caminho se faz caminhando. Esse é um legado positivo, né, da pandemia, até a ampliação do conhecimento acadêmico, da difusão do conhecimento acadêmico, né? Sim. Tendo aí o privilégio hoje de assistir aqui nessa live, já teve também outras, né, e a gente espera que realmente isso perdure, como você falou, ao longo, depois que acabar, do novo normal, isso se estabeleça também, né? Aqui, uma pergunta, professor, da Ana Paula, né? Ela fez que a pandemia ainda não acabou e pergunta como fica o processo de licitação diante de tantas proibições de funcionamento. Essa é uma questão que a própria administração pública talvez tenha que rever
alguns processos licitatórios, né, para pensar numa discussão, porque a gente não pode, nesse ponto, invocar, dizer, não vou cumprir, você pode pensar em teoria da imprevisão para pensar na extinção, porque uma equação nesse ponto vai ter que ser levada no campo do juízo da conveniência da administração, porque o interesse maior é a prestação do serviço público. Então, é uma questão que não se resolve, novamente, também com uma única palavra. É um campo de análise do caso concreto. E aquela frase básica: em matéria de direito, a menor diferença de fato gera a máxima aplicação do direito. Então, a gente já está caminhando aqui para a parte final da nossa live. Já vou soltar, então, aqui no chat o link do formulário para a gente aferir a frequência de todo mundo, tá? O pessoal estava neuroso com isso, tá aí. Muito boa. Bem, era isso. Vocês não queriam me ver, não. Queriam só clicar aí, mas, por favor, me sigam lá no Instagram para eu saber que você queria me ver, senão eu vou chorar. Eu já coloquei todos os seus perfis nas redes sociais aqui. Tá certo. Já está no chat registrado. Vamos para a pergunta agora, professor Washington. Como alegar de forma objetiva a teoria da imprevisão em contratos na pandemia, uma vez que se tem faculdade o aceite desta teoria? Essa é uma pergunta importantíssima, porque você realmente não tem, nesse ponto, um iter procedimental estabelecido na lei. Então, é lógico que você vai ter que demonstrar o atendimento na situação e a situação da quebra da equação econômica. Porque, povo ligado aí, o link ficará por 8 minutos. Já apareceu aqui, então olhe lá no link lá. E aí, o que é que você precisa entender, querido? Que, perceba, não é simplesmente alegar que eu tive prejuízo da pandemia. Por quê? Porque a observação do que ordinariamente acontece em matéria de boa-fé objetiva vai dizer que mercados, farmácias, empresas de delivery, instituições financeiras não tiveram esse tipo de prejuízo. Agora, o bar da esquina que está fechado, né? O cinema que está fechado, né? O shopping que abriu, fechou, abriu de novo, né? São situações que aí podem ser levadas. As informações vão ser levadas a juízo e devem ser demonstradas se houver alguma contestação. Chegou mais uma pergunta aí, pessoal. Da Cristine Alves. Agora da professora Cristine Alves, nossa professora civilista aqui da casa. Opa, nossa colega, então, prazer, professora. Depois me manda uma mensagem lá no Instagram para eu mandar meu livro para a senhora. Ela já me disse que está com o livro do lado dela. Opa, ótimo. Então, quando o pessoal aí da Fibra me chamar, eu prometo que eu vou aí autografar. Ótimo, maravilha. Ela gostaria, professor, que o senhor comentasse o tratamento dado pelo Código Civil à teoria da imprevisão. Excelente pergunta da colega. Então, nesse ponto, o Código Civil de 2002, ele deu um tratamento, mas não foi um tratamento muito avançado. Foi um tratamento tímido, eu poderia dizer quase conservador, do reconhecimento da teoria na sua aplicação, mas nesse ponto direcionando para a resolução e apenas admitindo a revisão propriamente dita nos contratos unilaterais. Ou seja, poderia ir além, né? Poderia, pelo menos, ir na forma que se construía nas relações de consumo. Mas a pergunta que não quer calar é: nós queríamos? Essa é uma discussão interessante. O texto do Código Civil não admite de forma ampla a revisão. Ela admite, nesse ponto, a circunstância da resolução. A revisão, na verdade, a teoria da imprevisão entra como o leitmotiv, né, para falar como alemão, ou a base para provocar, para exortar uma negociação, né? Talvez, pela tradição civilista brasileira, a ideia de valorizar a autonomia da vontade tenha levado a essa diretriz. Professor, você sumiu. Eu estou aqui. Aqui, teste ele volta. Senhora Cristine, é uma honra para mim também estar junto com a senhora. Espero conhecê-la pessoalmente no momento processual adequado.
Deixa eu registrar aqui, então, professor. Exatamente, professor. Com licença. Será um prazer, igualmente, professora Cristine, falando. Só abrir aqui o microfone. Sem querer atrapalhar, também será uma honra e estou muito grata, obrigada pelo seu sempre esclarecimento. Muito obrigada. Até breve, eu espero, né? Até breve. Vamos torcer. Lembre-se que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E a gente precisa ter esperança que novos tempos virão e que permitirão novas aglomerações saudáveis. Certamente, o processo de aprendizado para todos nós e construção de um novo direito, ou melhor, de uma nova forma de nós encontrarmos e reencontrarmos o direito, velhos conceitos sendo revistos e o direito civil cada vez mais sendo chamado, né, a uma grita para que o direito civil se manifeste nesse momento tão relevante e histórico. Muito obrigada, professor. Sem sombra de dúvida, doutor. E é preciso entender que a base do sistema normativo é o direito civil. Como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando se é o melhor. E o direito civil é realmente o centro, a base do qual emana toda a construção normativa. Eu digo, as pessoas acham estranho, eu sou juiz, dou trabalho e sou professor concursado de direito civil. Não, porque a base da teoria geral do direito privado é a mesma. Eu poderia estar dando aula de direito do consumidor, eu poderia estar dando aula de direito empresarial. É justamente a afinidade, porque no campo do direito civil nós temos, sem sombra de dúvida, é o mais tradicional dos ramos do direito. Né? A gente brinca, é claro que não se pode fechar os olhos para o direito constitucional, mas a gente pode brincar com os professores de direito constitucional dizendo assim, tá, realmente, a gente está no direito civil constitucional, a base do sistema normal é o constitucional, mas o seu direito tem uns 400 anos, o nosso tem mais 2.000, então, antiguidade é ponto, nós estamos na frente. Super de acordo, professor. Me perdoe quebrar aqui a formalidade, mas eu concordo, eu digo isso em sala de aula, e é verdade, né? Sem o direito civil, o que seríamos, né? Não existiria. Desculpem, nobres colegas, mas definitivamente não sou eu que estou falando, né? Exatamente. Ó. A senhora pode fazer o seguinte, ó. Quando eu vier abusar, a senhora diz assim, ó, olha, eu vou citar Napoleão, quando tivemos o Código Napoleão de 1804, dizendo assim, todo direito está no direito civil. E todo direito está no Código Civil. E depois do Código Civil, não há mais que se falar de direito. Quando a gente pensa em direito romano, a gente pensa, o que é o direito romano? Contrato, família, propriedade, todo direito civil. Então, é complicado, né, a gente dizer se a gente não é o melhor, né? A gente está aí à disposição para isso. Mas tudo bem, a gente está espaço. Aí eu brinco com os colegas lá, eu brinco muito com os colegas de penal. Alguns professores de penal, alguns professores o crime compensa. Então a gente pode dizer assim, né? Porque aquela coisa, tem que dar espaço para os sub-ramos também. É verdade, é verdade. Obrigada, prof. Prazer, meu. Já temos pergunta, Eduardo? Não, acho que para finalizar aqui o agradecimento de um monte de alunos, se eu for falar aqui o nome de cada um, vai demorar bastante, professor. Também agradeço pela sua palestra. Manda fantástico. todo mundo lá pro meu Instagram, eu respondo um a um, não tem problema nenhum. Me sigam lá, vai ser um prazer. Eu adoro isso, é uma interação maravilhosa. Eu fico conhecendo tanta gente, todo canto. Eu adoro esse negócio. Não é porque o pessoal, sabe o que é? As pessoas tomam um susto quando me convidam lá para eu palestrar baiano. O pessoal chega assim, baiano ele deve ser lento, deve falar assim, que nem Caetano. Caetano fala assim, uma coisa mais difícil, mais complexa, mais demorada. Aí diziam assim no meu tempo que baiano tinha 3 velocidades, assim, era lento, muito lento, e tinha também a Dorival Caymmi, né? Mas a minha geração não tem isso, não. Nós temos 3 velocidades, é rápido, é trio elétrico e Ivete Sangalo descendo a madeira. Então a gente está aqui para conversar. Baiano não nasce, estreia, estamos aí à disposição para, quem sabe, um dia voltar para a Fibra presencialmente. Com a palestra cantada vai ser muito legal. Tá certo, professor. Olha, muitos elogios aí, né? O senhor deve estar acompanhando a manifestação aí dos alunos e dos assistentes em geral. Em nome aí da reitoria, em nome da Fibra, eu quero agradecer
penhoradamente aí o tempo que o senhor dedicou aos nossos alunos. Foi extremamente proveitoso essa abordagem sobre a teoria da imprevisão, sobretudo nessa época de Covid, e esperamos recebê-lo aí pessoalmente com a sua banda, esse vozeirão que o senhor já deu a palhinha aí, já deu para perceber que é sensacional, e estaremos lhe aguardando aqui em algum momento após a pandemia, se Deus quiser. Será um prazer. O senhor gosta de cantar o quê? Quer qualquer coisa aqui para encerrar aqui? Ou quer que eu recite poesia? Posso recitar poesia, posso fazer aqui, faz um sarau aqui. Pode, escolha aí, professor, dentro da sua... Eu ia falar uma coisa que o senhor talvez não conheça, o carimbó paraense. Então... Eu preciso conhecer mais, né? Eu preciso conhecer, né? Aí eu falo, eu tenho grandes amigos aí no Pará, né? O Jorgenô, o Zeno, tem uma turma muito boa, tem o pessoal da nova geração também, que eu gosto muito, Ney Maranhão, né? Tem uma turma legal, não sei. E aí quero conhecer mais gente, quero conhecer a música, né? Quero conhecer... Diga. Sim, então fica a seu critério, escolha no seu repertório para fazer esse fechamento com chave de ouro aí para nós. Aqui, pediram Beatles, então. Vamos só encerrar com uma frasinha. Don't let me down. Don't let me down. E eu quero estar aí com vocês. Fica aguardando aí a voz, fica aguardando aí a presença e que a gente possa estar junto no momento, nessa vida que a gente precisa viver e servir, viver intensamente, sabe? Eu lego na minha vida a máxima de Mahatma Gandhi. Quem não vive para servir, não serve para viver. Foi uma honra para mim servir vocês nessa noite. Um abraço a todos e todas. Já apareceu aqui que minha bateria está acabando, então por isso que eu tive que encerrar a canção antes da hora. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. A gente se vê aqui. Se Deus quiser. Um grande abraço.